Camila, boa Ei, tarde, Ariane, boa tarde. tudo bem? Tudo jóia? Como estamos de home office? Estamos agitados. Desse jeito. O office, para mim, Camila, já faz parte da minha rotina há quase 8 anos. Aham. Eu vou falando um pouquinho sobre isso. Quando meu filho nasceu, eu trabalhava numa empresa de suporte, né, sistema, e aí eu saí dessa empresa para trabalhar com consultoria na Ensicom. E aí, para ficar com ele alguns dias na semana, eu fazia o home office. Então, eu passei de transição de trabalhar na sala da minha casa, onde eu montava Uhum. ali o meu A escritório, estrutura, o escritório. tudo, porque o meu filho ficava brincando ali comigo, né, enquanto eu trabalhava. Então eu montei essa Isso. estrutura aqui, né, que é o meu trabalho, então, móvel, mesa, né, tem tudo que eu preciso perto, cadeira, enfim, mas não sei não, se fizer uma análise ergonômica aqui, isso vai estar muito certo. Então vamos lá, pessoal. Ela é ergonomista, ela é diretora da Nomos Consultoria. Eu vou deixar ela se apresentar e aí ela vai trazer algumas dicas para a gente sobre home office, né? Que até então não era muito falado, e aí com essa questão do isolamento, da quarentena, se tornou uma realidade para muitas pessoas da noite para o dia, sem que as pessoas consigam se Uhum. preparar. Exatamente. Bom, gente, boa tarde para todo mundo. É uma pena, né, que a gente está tendo que se conhecer dessa forma, né, Ariane? Eu conheço a Ariane e, na verdade, eu conheço mais, né, de mais tempo, a Renata da Ensicom. E eu agradeço já de antemão esse convite, né, da equipe de vocês, por parte da Ariane, da Renata e de toda a equipe, de me dar essa oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tema que acho que bem muito pertinente à nossa realidade atual, né, aos nossos dias. E como você falou, as pessoas não tiveram tempo de se preparar, né, para entrar nessa nova forma de trabalhar, né? De uma hora para outra, a realidade de todo mundo mudou e a gente não teve muito tempo de se ajustar, né? Nem de fazer, enfim, é, o ajuste teve que acontecer no meio do caminho com o bonde andando, né? Vamos dizer assim. Então as coisas foram acontecendo. E muitos não têm essa experiência, né, como você teve, de trabalhar já em home office. Eu sou. A minha formação é em fisioterapia, né? Eu me formei na primeira turma da EMESCAN aqui em Vitória, de fisioterapia. E desde a faculdade eu sempre declinei, né, a minha carreira para a área de ergonomia. E em 2004 eu abri a minha empresa, que era outro nome, era uma empresa só de ergonomia, que era a Ergon Físio. E com o passar do tempo nós percebemos que a gente precisava de ajustar o portfólio da nossa empresa, as soluções que nós entregamos, porque a gente entende que ergonomia não tem como ficar sozinha, né? Acaba sendo uma área que se correlaciona com saúde, com segurança, com a parte legal. Então, a gente percebeu essa necessidade de mudar, e aí eu mudei a identidade da empresa, o nome da empresa, e daí estamos no mercado já há 15 anos, a Nomos Consultoria trazendo soluções para diversas empresas de diversos segmentos industriais, comerciais, né, de serviço aqui no Espírito Santo e também em Minas Gerais, que é uma área de atuação nossa. Bom, já falei um pouquinho sobre como surgiu, né, a empresa e me apresentei. Mas o que eu quero hoje mesmo trazer aqui de consciência para vocês é sobre esse conceito de desmistificar um pouco o conceito de ergonomia. Primeiro que todo mundo acredita ou tem aquele preconceito de que ergonomia é só mobiliário, né? E, claro, quando a gente considera, né, um ambiente de trabalho, talvez o administrativo, principalmente, né,
o que vai prevalecer aí nesse contexto é realmente a mobília, né? A cadeira, a mesa. Então, eu vou falar alguns pontos sobre isso, mas é importante a gente ter um olhar amplificado sobre o conceito de ergonomia. Todos os fatores que interferem na forma de nós trabalharmos, né? A gente precisa desse cuidado e dessa intervenção e desse olhar, né? Por exemplo, já que estamos vivendo essa fase de tantas novidades, de tantas incertezas, a maioria de nós, né, estão trabalhando sob o efeito de um estresse, né? Preocupados com as repercussões do futuro, preocupados com os empregos, com as contas, enfim. Então, tudo isso interfere na forma de nós trabalharmos. Porque aí, nesse contexto, né, se eu estou falando de estresse, eu vou relacionar a parte de ergonomia cognitiva, que são as informações, né, que eu preciso de processar na minha mente. Eu entendo que muitas empresas vão ter que fazer ajustes do quadro, do efetivo, né? Então, haverão redução desse efetivo e algumas atividades elas vão precisar de absorver funções de outros colaboradores, né? Eu acredito que essa vai ser também uma realidade. E aí também vai ter essa questão da parte cognitiva, que precisa de ser avaliada, precisa de ser reforçada, né? Conduzida de uma forma adequada. Além disso, outros pontos que a gente precisa de lembrar é a parte do ambiente mesmo, né? Do ambiente no qual a ergonomia que você está ali trabalhando. Então, se a gente colocar uma temperatura, né? Quando a gente está no escritório, tem possibilidade de trabalhar, a temperatura do ar-condicionado está muito baixa, ou o vento está muito forte, faz a gente sentir mais frio. E aí, mesmo que a gente tenha uma consciência corporal, uma boa postura, a gente acaba não adotando, porque o ambiente não nos proporciona esse conforto. E aí acaba interferindo também na forma da gente trabalhar. Então, vejam como que outros fatores que, além do mobiliário, podem interferir na forma de nós trabalharmos, né? Eu ouvi agora, essa semana, esses dias recentes, uma notícia do Banco Nubank que mandou para os colaboradores as cadeiras de trabalho, né? Que eles usavam nos escritórios para que eles pudessem utilizar essas cadeiras em casa, em home office. E aí eu fiquei pensando sobre essa situação, né? Quer dizer, eles estão aí priorizando o conforto, né? Desses colaboradores para que eles possam trabalhar com um melhor conforto dentro de casa. E uma das premissas da ergonomia realmente é aliar conforto, segurança e produtividade, né? A gente não pode, é uma tríade mesmo, a gente não tem como mexer com um só e prevalecer apenas um lado. É importante a gente ter esse equilíbrio. Eu achei muito interessante, positiva essa medida do banco, né, de levar as cadeiras para os colaboradores, mas eu gosto de pensar também numa outra questão que vem um pouquinho antes do fato de usar a cadeira, né? Que é o seguinte: será que a cadeira é o determinante para você ter uma boa postura, né? Então, queria que vocês fizessem essa reflexão sobre isso. Há uns anos atrás... É bom a gente falar que home office não é trabalhar do sofá nem da cama, né? A gente não é trabalhar no sofá. Eu vou até falar sobre esse detalhe. É a questão de produtividade, de ligar o seu cérebro que você está trabalhando, de que a postura da cama não é a ideal para que você fique horas, né? Isso aí. Há uns anos atrás, aqui no Espírito Santo, houve um município, o município da Serra, a Câmara de Vereadores decidiu comprar cadeiras, cadeiras de um modelo assim, dos mais caros do mercado.
Eu lembro que cada cadeira na época custava assim, em torno de R$ 3.000, né? Para os vereadores. E aí, quando eu dou aula, eu até gosto de contar essa história, porque eu falo assim, independente de você ter uma cadeira da NASA, eu falo que a cadeira da NASA é aquela cadeira toda, né? Independente de você ter a cadeira da NASA ou uma cadeira mais simples, o fato de você... Ei, voltamos? Voltamos. Voltamos. Então, como eu estava falando, o fato de nós utilizarmos uma cadeira com muito recurso não minimiza o fato de nós termos um risco de lombalgia. Porque o que vai definir, na verdade, isso é a nossa postura, a nossa consciência postural. Então, antes de eu começar a falar sobre alguns pontos aqui que eu quero compartilhar com vocês, pontos de atenção para que vocês possam observar na casa de vocês, eu quero que vocês entendam que essa responsabilidade de sentar bem é individual, porque depende do valor que você tem. Então, independente se a sua empresa está te cedendo a cadeira que você usa lá no escritório ou não, se você vai ter uma cadeira muito confortável ou mais ou menos, é claro que a mais confortável vai te dar recursos melhores. Mas independente do tipo de cadeira, você precisa de ter esse comportamento, né? Esse comprometimento em relação à sua de trabalho. Então, começa, né, Ariane, como você falou, na escolha do ambiente que você vai trabalhar. Então, primeira coisa, não adianta sentar, né, ali no sofá de casa, ligar o computador, o notebook no colo, né, que tem certeza absoluta, não preciso nem de ser mosquinha para sair voando e enxergar essa situação. Mas eu tenho certeza absoluta que você não vai ter, né, uma boa postura. Oi, voltamos. É muita gente fazendo live esse horário, né? Mas vamos lá. Quando você está sentado num sofá, né? A conformidade ali do sofá não vai... É gostoso, é confortável, mas a sua postura vai acabar te levando, né, a sobrecarregar uma região da coluna que não foi feita para suportar esse peso, né? Então, a tendência de você desenvolver aí uma alteração postural grande. Então, é um ponto de atenção. Então, escolha um ambiente da sua casa que tenha uma mesa e uma cadeira. Eu digo assim, uma mesa, uma cadeira decente, né? Reserve esse ambiente para o trabalho. Aqui na minha casa, eu já também trabalho como home office na parte da manhã, o período da manhã também, Ariane, para mim é uma realidade, eu acabo ficando em casa por conta de filho, então eu trabalho em casa de manhã. Então eu já tenho um quarto que eu fiz de escritório. Então eu digo, tem dia que eu agora com essa mudança, eu passo para lá e para cá e falo, gente, ainda não fui no escritório, parece até que é em outro lugar, né? Mas é aqui em casa mesmo. Então, determine um lugar, né, para ser o seu escritório. Que seja na sala, que seja na mesa de jantar, sei lá, né, da cozinha. Mas que seja uma mesa e uma cadeira, né, determinada para essa finalidade. Isso é muito importante também para a gente se policiar em relação ao horário de trabalho, né, ao tempo que você está se dedicando. Então, isso é importante. E a mesa, aí vamos lá, alguns detalhes agora, dicas importantes, né?
É importante que essa mesa tenha essa finalidade, que tenha um tamanho razoável, porque às vezes uma mesa muito de limitar muito espaço. Então, não precisa de ser, claro, né? Uma mesa grande, você usa ali um espaço, uma parte dela, mas uma mesa, toma cuidado só com aquelas mesas muito pequenas, muito estreitas, que você não vai conseguir nem, de repente, abrir ali direito o seu notebook, né? A cadeira, é claro que em casa, a minoria das pessoas tem uma cadeira ideal, né? Que tem uma cadeira confortável. Então, o que a gente recomenda é que se você não tiver uma cadeira com um estofamento, né, né, ou uma cadeira mais ergonômica que possa te proporcionar ajustes, use uma almofada, né? Pega uma almofada, coloca no assento, ajusta a almofada para colocar na região lombar, né? Para que você consiga aí melhorar essa curvatura da sua coluna, né? Então, você pode fazer pequenas adaptações para que haja aí um melhor conforto na hora de trabalhar. Outra coisa, tente manter, por isso que a mesa muito estreita vai te trazer dificuldade, mas tente manter os seus braços apoiados sobre a mesa. Quando a gente mantém os braços sobre a mesa, né? Porque no caso do escritório, a gente tem a possibilidade de ajustar a cadeira e apoiar o braço no braço da cadeira, né? No apoio de braço. Em casa, tente apoiar pelo menos na mesa. Essa possibilidade já vai te fazer não contrair essa região dos ombros, né, que é a musculatura de trapézio, que a gente costuma muito sentir no final do dia, aquele cansaço, dores, né, na região cervical. A gente acumula muita tensão nessa musculatura. E quando você não tem o apoio do braço, a gente costuma fazer isso aqui, ó. Eu tô exagerando para vocês enxergarem, mas é como se você fosse contrair essa região. Então, se você apoia, você acaba relaxando essa musculatura. Então, procurem apoiar os braços, né, sobre uma mesa para te trazer esse conforto. Outra questão que eu acho que é importante é em relação à iluminação, né? Procure esse ambiente que você vai definir aí como seu ambiente de trabalho, mas que não haja interferência de reflexos de luz solar. A luz natural é muito importante para nós, né? É muito bom a gente ter essa ajuda da luz natural para os nossos olhos, pela fadiga mesmo da parte muscular, né? Da parte ocular. É muito importante a gente ter essa luz natural. Porém, que ela não traga danos, problemas. Então, procure visualizar se a posição que você coloca o computador tá dando reflexo da janela ali no computador, né? Observe essas questões e, se for, né, fazer as alterações para que não haja essa interferência. A mesma coisa acontece em relação à noite, né? Ao uso de lâmpadas à noite. Tem gente, por exemplo, quem gosta de trabalhar com TI, tem essa tendência de gostar de ambientes mais escuros. Não sei porquê, qual que é a questão. Mas eu já fiz análise ergonômica em várias empresas e quando você vai na área de TI, todo mundo gosta daquele ambiente mais escuro. Quando a gente vai numa empresa, a gente tem equipamentos que a gente faz medição, tem uma norma que estabelece a quantidade mínima de lux. Mas é claro, em casa a gente não tem condições de fazer isso, né? E aí vai do bom senso mesmo. Mas é importante que o ambiente esteja bem iluminado, tá? Para que a gente não fadigue a nossa parte da musculatura ocular. Outra coisa que é interessante, não sei aí como que vai ser os recursos que a gente pode utilizar, porque muita gente, como eu falei, foi pego de surpresa, não teve tempo de se programar. Mas o notebook é um equipamento que foi concebido para nós usarmos por um período de tempo, né? Na verdade, o notebook ele foi concebido para usar da forma que ele é por poucas horas, por poucos minutos. Bom, mas a gente trabalhar o dia inteiro, então, ficar 6, 8 horas, 10 horas, 12 horas, né? Dependendo da empresa, nesse período de quarentena, a gente está trabalhando até mais. Então, dependendo dessa situação,
por conta dessa situação, o que a gente recomenda é que haja e que a pessoa deva utilizar um suporte de notebook. E aí existem vários no mercado, tá? Depois eu posso até sugerir alguns fornecedores que eu recomendo, como, por exemplo, a Air Micro. É uma empresa de São Paulo que tem equipamentos com preço bem justo e de boa qualidade. Agora, é importante que esse suporte ele tenha regulagem, porque aí você pode modificar a altura do notebook, né? A sua altura da olho-tela de acordo com quem estiver utilizando ali o equipamento. Então, isso é importante vocês se atentarem, se decidirem por comprar esse tipo de equipamento. Então, montar o notebook nesse suporte de notebook e usar o teclado externo e o mouse, né? Tem gente que gosta de usar ali o cursor, mas acaba que por pouco tempo ainda tudo bem. Mas longas horas usando o notebook dessa forma traz danos à saúde. Então, é importante utilizar o notebook no suporte, o teclado externo e o mouse, apoiando o braço na mesa, né? Para relaxar essa musculatura, como eu falei. Uma dica importante que eu vou dar é em relação tanto à distância olho-tela quanto em relação à altura. Então, a gente preconiza que o pescoço, ninguém é boneco para ficar em postura estática o tempo inteiro paradinha, né? A gente até costuma ver aí umas figuras de que para trabalhar com ergonomia, a gente precisa de trabalhar com angulações de 90 graus, né? Eu acho isso muito... Para mim, isso não é ergonomia, porque o corpo precisa do dinamismo, do movimento. Só que, é claro, né, em algumas angulações, a articulação ser trabalhada, utilizada em algumas angulações, isso pode gerar uma sobrecarga. Então, se a gente ficar com o pescoço, trabalhando com o pescoço muito para cima ou com o pescoço muito para baixo, todas essas duas condições podem gerar sobrecarga na região cervical e te levar a alterações posturais ou alguma ocorrência de alguma patologia. Existe hoje, não sei se vocês já ouviram falar, de uma síndrome que chama síndrome do pescoço testo. A cabeça de um adulto pesa mais ou menos de 8 a 10 quilos. Então, é pesada. E aí, ela precisa de estar alinhada na vértebra, sobre a vértebra, né? Para que ela possa sustentar ali o peso da cabeça. Imagina, vamos fazer uma analogia com um guindaste, né? O guindaste, ele vai içar uma carga e ele vai pegar essa carga para movimentar. Quanto maior essa carga, por conta da angulação, maior vai ter que ser a força que ele exerce para fazer a movimentação da carga. Então, se nós mantermos, né, nosso pescoço o tempo inteiro inclinado, a força dessa musculatura posterior de pescoço que ela faz para sustentar esse peso da cabeça, que diria assim, seria como se fosse a carga ali do guindaste, é muito grande. E essa musculatura, ela não foi concebida para fazer esse esforço. Então, existe hoje uma tendência de que a população há maior incidência de alterações na região cervical por conta do uso prolongado, por exemplo, dos smartphones, né? A gente passa muito tempo olhando para baixo. Então, imagina, além disso, ainda nós adotarmos essa postura trabalhando, né? Então, é importante que o computador ele esteja alinhado. E qual é a altura ideal? A minha altura vai ser, de repente, diferente de uma pessoa com maior estatura, né? Então, eu olho na altura dos meus olhos, na linha dos meus olhos, para eu saber a altura adequada. E outra questão é em relação à distância olho e tela. Porque se o computador estiver muito longe, eu vou fazer uma força inconsciente, uma alteração postural que a gente faz, um ajuste do nosso corpo sem a gente perceber, que é projetar o pescoço para frente. E tem muita gente já na população, né, que já tem
esse pescoço protuso, né? Uma protusão da cervical. Então, e se ficar muito próximo, também causa incômodo, a gente pisca menos, né? Enfim. Então, qual que é a distância ideal? A dica é estique seu braço, né, para frente, e a distância do ombro até a ponta dos dedos é a distância ideal do seu corpo, né, do olho para a tela. Então, dá uma olhada depois em casa, né, se tá nessa distância adequada, beleza? Bom, então já falei dos reflexos, da ajuste aí do computador. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever aqui, que depois a gente tenta fazer uns minutinhos para tirar dúvidas, né, Ariane? A escolha da mesa, da cadeira. Outra questão que é importante nós adotarmos, ainda que seja em casa, é a questão das pausas. Como eu falei, nosso corpo ele precisa de movimento, né? É importante que o nosso corpo tenha movimento. E algumas empresas adotam o quê? A ginástica laboral para compensar essas posturas, né? E aí eu vou dar uma dica para vocês, que assim, na norma, ela diz, a norma regulamentadora 17, né, que é a NR 17, que estabelece algumas regras para ergonomia dentro da saúde e segurança do trabalho, ela diz que a cada 1 hora trabalhada, nós devemos fazer 10 minutos de pausa. Eu acho que, mais uma vez, a minha opinião é que a coisa seja mais pessoal, né? É importante nós adotarmos as pausas, mas que não seja uma coisa muito categórica, muito de regrinha, né? Tem que colocar um reloginho aqui, agora eu vou parar. Então, às vezes, você está no meio de um relatório, está pensando, está lá desenvolvendo, e aí vai parar. Então, isso, né? Cadê a produtividade, né? Tem que ter a tríade. Então, eu não acho isso legal. Mas eu vou dar uma dica para quem tem dificuldade de parar para fazer pausa, de lembrar. Porque tem muita gente que fala, mas eu esqueço, né? Então, uma dica é beber água. Simples assim. Beba muita água. Coloca a garrafinha ali do seu lado, um copo do seu lado e vai bebendo muita água. Porque a própria fisiologia do seu corpo vai te lembrar que você vai ter que parar para fazer essa pausa. Então, além de você manter seu corpo hidratado, você vai parar, né, e levantar. E quando você levanta do seu posto de trabalho, e mesmo que vá ao banheiro, você está mudando a musculatura que você está usando. Se antes você estava ativando uma musculatura de braço, de coluna, para ficar ali sentado, quando você levanta e vai fazer outras tarefas, você vai ativar outras musculaturas. Então, você acaba dando descanso para aquela musculatura de braço, por exemplo, que estava sendo sobrecarregada ao digitar, né? Então, você acaba quebrando um pouco aí trazendo dinamismo para o corpo. É claro, se você puder fazer exercícios de alongamento, melhor ainda, né? Mas, como os outros, quem não consegue ainda ou não sabe, né? Tem dúvidas de como fazer, pelo menos só de levantar já vai quebrar um pouco essa rotina da postura estática, né? E trazer um pouco de alívio. Então, a minha dica é essa. Beba bastante água. Outra coisa que eu acho interessante, Ariane, a gente falar sobre home office é em relação à segurança. Porque nas empresas, a gente acaba absorvendo muita cultura de segurança, né? E na nossa casa, a gente costuma relaxar. E isso não é legal, primeiro porque para mim, né, a saúde e segurança precisa de ser um valor para a pessoa. A pessoa tem que adotar esse comportamento independente de onde ela esteja. E quem dera se esses conceitos de saúde e segurança, né, se a gente conseguisse levar mesmo para a sociedade. Então, quando eu falo de saúde e segurança dentro de uma organização, dentro de uma empresa, o importante é que aquele empregado, né, leve aquele valor para a casa dele, comece a mudar algumas atitudes e comportamentos. Então, observar, por exemplo, sobre o uso das instalações elétricas, né? Se você está usando um filtro de linha que está sobrecarregado, aquela gambiarra que a gente faz para ligar um monte de fio ao mesmo tempo.
que possa gerar um curto-circuito, né? E possa gerar até um risco mesmo de acidente. Os fios que ficam soltos, né? Nos pés, né? E aí você pode tropeçar, às vezes passa o fio no meio da sala, né, ligado. E aí, às vezes, uma criança pode mexer, ou até mesmo a gente, na hora de se movimentar, a gente pode tropeçar ali naqueles fios e pode gerar um acidente com danos materiais ou físicos, né? Então, é importante a gente ter esse tipo de percepção. Bom, gente, no mais, o que eu quero mostrar para vocês é que isso precisa de ser a questão da adoção de uma boa postura, né? É essencial para nós adotarmos um ambiente de home office saudável. Quando nós entramos nessa quarentena, né? Nós achávamos que vai até o final de março, agora não, agora vai até o final de abril. No domingo teve uma entrevista com o Mandetta, né, com o ministro da Saúde, e ele já falou que acha que o pico da doença vai ocorrer, na verdade, em maio ou em junho. Então, assim, existem países, né? Eu estava até conversando com uma amiga que mora fora do país, e ela falando que as aulas foram suspensas das crianças, elas já estão há 60 dias em quarentena, e as crianças delas só voltam às aulas em setembro. Então, assim, a gente não sabe quanto tempo mais a gente vai precisar de ficar nessa condição. Então, o que eu quero deixar aqui de recomendação, acho que o mais importante, é que a gente entenda que a ação que você adota hoje é que vai definir, né, a sua repercussão, que vai gerar repercussões no futuro. As pessoas têm muita dificuldade de melhorar o seu comportamento em relação à saúde, porque elas não acreditam a curto prazo nos danos que podem lhe causar a falta do comprometimento com a saúde, né? Com a segurança é um pouco mais fácil, porque você sabe que se você usar uma gambiarra, né, que nem eu falei, vai explodir, vai pegar fogo, isso pode gerar um dano mais rápido de você enxergar, mais fácil da pessoa enxergar. Agora, eu posso te falar de ergonomia e alguns aqui vão absorver. Outros vão absorver só nos primeiros dias e daqui a uns dias já esquecem, né? Só que o resultado de uma má postura vai realmente trazer danos a longo prazo. E aí a pergunta que eu gosto de fazer é: qual qualidade de vida que você está escolhendo hoje, né? Quando você estiver mais velho, qual qualidade de vida que você deseja ter? Qual tipo de investimento você está fazendo hoje para a sua saúde e para a sua qualidade de vida daqui a alguns anos? Então, quando eu escolho sentar de forma adequada, ereta, bem posicionada, com as almofadas, é porque eu escolho que daqui a uns anos, quando eu estiver lá com os meus 70, né, eu ter qualidade de vida, né? Hoje eu moro aqui em Guarapari, né, um balneário aqui no sul do Espírito Santo, aqui perto da Grande Vitória, e a maioria da população aqui é de idosos. E antes desse período de quarentena, eu sempre falava assim, é interessante, porque tem muitos idosos que sonharam em trabalhar, aposentar e vir para cá para aproveitar a vida, né? Ir na praia, relaxar e curtir. Mas hoje, que talvez eles tenham alcançado esse ideal de se aposentar e vir para Guarapari, eles já não têm saúde para usufruir do planejamento que foi feito. Então, saúde, gente, é algo assim muito valioso, né? Eu acho que nós estamos tendo melhor percepção sobre isso agora com essa questão da crise do coronavírus. Eu vi uma reportagem de um diretor, né? Ele é diretor de uma associação brasileira de comércio de luxo. E ele é um diretor, né, importante, bem conceituado aqui no Brasil. O nome dele é Carlos Ferreirinha. E ele falando sobre essas mudanças que a crise do coronavírus está trazendo, né, para o nosso mercado mundial, a nível mundial.
E aí ele falou uma frase que eu achei interessante, que é, apesar de todas as mudanças, né, que vai acontecer na área comercial, na área de comportamento, enfim, de diversas formas, a saúde, né, vai ser um bem, um item desejado, um item de valor. E nós todos nascemos, né, com essa riqueza. Basta sabermos cuidar dela, né, para mantermos e, enfim, por mais tempo essa condição de saúde ou não. Então, quando eu falo de ergonomia, eu quero mostrar para vocês esse conceito, que nós todos temos aí, nascemos com coluna boa, né? Com coluna, tudo funcionando, as articulações, musculatura, tudo está funcionando. E aí, como que você tem cuidado do seu corpo? E esse comprometimento começa no seu posto de trabalho. Só para finalizar, Ariane, eu gosto de pensar numa outra frase. Existe uma empresa que vende colchões, né, no Brasil, que fala que é importante nós investirmos em um bom colchão, porque nós passamos 1/3 da nossa vida, né? Então, precisa de ter um colchão adequado, confortável, que seja trocado periodicamente e tal, porque a gente passa 1/3 da nossa vida. E aí a reflexão que eu fiz é a seguinte: e aonde você passa o outro terço da sua vida? Trabalhando, né? Então, se tem que investir num bom colchão, porque passa 1/3 dormindo, invista também em condições ergonômicas adequadas, cuide da sua postura de trabalho, que você passa outro terço da sua vida sentado trabalhando, né? Ou que seja, onde. Então, é importante nós termos esse conceito. Excelente, Camila. Foram muito boas. Vou abrir aqui para perguntas, fiquem à vontade. Pessoal, só assim, falando um pouquinho também sobre essa questão do home office, se tornou evidente isso agora por conta das medidas de isolamento, né, para diminuir aí o contágio. Só que o teletrabalho ele está regulamentado na nossa legislação desde novembro de 2017, com a reforma, né, com a Lei 13.467. Então, desde 2017, a gente tem essa possibilidade que não é muito. E aí, pessoal, tem um artigo lá na reforma trabalhista, né, que incorporou a CLT, que fala que o empregador deve instruir os empregados quanto às condições de saúde e prevenção de acidente. Prevenção de acidente. Então, pessoal, quem aderiu aí ao home office, ao teletrabalho, precisa fazer essas instruções aos empregados, tá? Isso precisa ser escrito, o funcionário precisa receber as orientações e assinar. Então, é importante o empregador, ela falou, né, que cada pessoa é responsável pela sua saúde. E isso eu concordo 100%. Mas a empresa também é responsável no sentido de orientar os empregados. E dar o suporte. Isso aí. E voltando. E voltamos. E E voltamos, né?
Acho que voltamos. Eu estou te ouvindo agora cortado, mas eu acho que voltamos. A gente precisa se atentar para esses dois lados, né? O compromisso da pessoa que está trabalhando, do profissional, mas também o compromisso da empresa para os seus empregados. Sim. Inclusive, por exemplo, essa NR17, ela está passando por atualizações. Nós estávamos com a expectativa de ser liberada, né, a nova versão agora no final de março. E por conta dessa situação toda, provavelmente isso vai se atrasar, né? Mas ela já é uma exigência legal desde 1970, né? Então, e voltamos. Voltamos. Deixa eu passar aqui para ver se tem alguma dúvida. Voltamos, né? Porque quando perde 18 horas vai ficando pior, né? A Camila tá um e-book com essas dicas, tá? Então, você pode pegar dela e pedir para ela envia para vocês, né, Camila, o seu e-book? Isso aí, nós disponibilizamos um e-book, mesmo com esse objetivo de ajudar as pessoas, né, nesse período. Tem todos os tópicos, né, que eu comentei aqui com vocês. Então, se alguém desejar mais informações, basta me mandar um direct com e-mail que eu compartilho, um encaminho para vocês. É a forma que a Nomos entendeu que ajudar ou nesse momento. Ariane, um outro material com alguns em breve a gente vai também disponibilizar de forma gratuita. Então, daqui a uns dias eu encaminho para vocês também, para que vocês possam compartilhar aí com os clientes de vocês. Excelente. Camila, muito obrigada. Foi muito boa a nossa conversa, com dicas preciosas. Espero que todos tenham dado. Prazer poder ajudá-los. Tá joia? Obrigada mais uma vez, Ariane. Um forte abraço aí na Renata e em toda a equipe. Eu que agradeço. Um abraço.